tive a grande honra de trabalhar com o grupo da professora Dolly, fazendo um breve estágio de pós-doutorado durante o período em que eles estavam estabelecendo o protocolo com células humanas. E eu vou contar um pouquinho desse trabalho para vocês. Neste experimento, células do sistema imunológico humano, os monócitos, foram isolados do sangue e colocados em placas com meio de cultura, para que se mantivessem vivos e aderissem na placa, se transformando em macrófagos. Os macrófagos são células imunológicas muito importantes, pois constituem a primeira linha de defesa contra os agentes patogênicos. Aos macrófagos, derivados de monócitos humanos, aderidos na placa de cultura, adicionamos uma substância chamada LPS, ou lipopolissacarídeo de parede bacteriana, o que desafiou estas células a uma resposta semelhante àquela que acontece no início do processo inflamatório, com liberação de altos níveis de substâncias sinalizadoras chamadas citocinas e também de espécies reativas de oxigênio. Contudo, as células que haviam sido submetidas ao tratamento prévio com M1 e M8 tiveram uma diminuição dos níveis de citocinas, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, interferon gama e de espécies reativas de oxigênio, quando comparadas àquelas células que não receberam o tratamento. Espécies reativas de oxigênio, TNF-alfa e interferon gama, quando em grandes quantidades, podem produzir uma série de complicações no nosso organismo. Por exemplo, em pacientes com câncer, estas substâncias estão relacionadas com a caquexia, que é o emagrecimento com perda de massa muscular, caracterizada pelo quadro de fraqueza, cansaço e perda de apetite. Então, os resultados científicos encontrados neste experimento justificam o relato dos pacientes que utilizam estes medicamentos homeopáticos quando nos contam da melhora do vigor físico, do ânimo e do apetite, mesmo estando em tratamento quimioterápico. Nesses mais de 20 anos de pesquisa em laboratório, nós fizemos muita pesquisa, a maior parte delas com células de animais, células em cultivo de animais, e com alguns animais tratamento em vivo, mas também fizemos com células humanas. Nós, durante um tempo, fizemos com mononucleares humanas, que obtínhamos no Hospital de Clínicas, e também fizemos com células tumorais de linhagem humana. Com todos eles, nós obtivemos resultados muito interessantes, tanto na produção de moléculas. A célula passa a produzir algumas moléculas, normalmente as células de defesa fazem isso, e liberam para o meio ambiente. E nós podemos ver nessa tabela que tanto o M1 como o M8 conseguiu alterar essa produção, aumentando ou diminuindo a produção de algumas moléculas. O interessante aqui é que de todos os produtos testados, o único complexo que alterou a IL-10, que atua de maneira geral como anti-inflamatória, ela também apareceu bastante aumentada no tratamento da leishmaniose em vivo e in vitro, e aparece aí nessa tabela que vocês estão vendo como a IL-10 está aumentada pela adição do M1 nas células do cultivo. Essa resposta foi obtida com células humanas, mononucleares humanas. É um resultado bastante interessante no mínimo. É evidente que muito mais coisas precisam ser feitas, mas com a redução do recurso de pesquisa, praticamente tudo está parado nesse sentido. Mas esse resultado já é suficiente para nos mostrar que uma parte dos resultados positivos vem pela produção dessa IL-10, que é uma anti-inflamatória. IL, só para lembrar para vocês, IL é interleucina 10, que é uma molécula produzida pelas células de defesa. Então, obrigado e espero que tenha levantado pelo menos a curiosidade de vocês a respeito disso. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Até o próximo vídeo.